Oi pessoal, meu nome é Daniele e eu tô gravando esse vídeo pra contar o meu relato da gravidez ectópica que eu tive no mês passado. Agora a gente tá em novembro, ocorreu em outubro, infelizmente, a gravidez ectópica. Eu descobri, tudo aconteceu em um mês, foi um turbilhão de coisas. Então assim, eu vou contar sobre desde da minha descoberta, né, da gravidez e o tratamento que foi utilizado no meu caso. Para quem não sabe, a gravidez ectópica é uma gravidez que ocorre nas trompas e ela não tem possibilidade de continuar, porque por ser nas trompas, ali não tem espaço para continuar uma gestação, né? Então o que pode ocorrer é a mãe ter uma hemorragia e ter que ir às pressas correr pro hospital e fazer uma cirurgia, uma cesárea ou uma cirurgia por vídeo, né? E infelizmente na maioria dos casos a trompa deve ser rompida, né? Então o tratamento que eu fiz foi o com metotrexato, que é uma injeção que é utilizada em quimioterapia, que ela mata as células. Não sei explicar muito bem, né? Não manjo do assunto. Mas ela acaba eliminando as células estranhas do corpo, né? Então, no caso, ela acaba interrompendo o desenvolvimento, no caso dessa massa, né? Porque tem todo um critério para você utilizar esse medicamento. Eu digo massa porque no meu caso o bebê não tinha órgãos, ainda não tinha desenvolvido, então era apenas uma massa mesmo, assim como os médicos chamam. E então eu fiz esse tratamento por metotrexato, só que eu procurava muito no Google, quando aconteceu tudo isso, eu procurei muito em relação a esse tratamento, como que desenvolvia, né? Em quantos dias que o beta-HCG zerava, em quanto tempo que a massa sumiria dali, porque ela não é, o bebê não é expelido, o próprio organismo absorve. Então eu queria várias informações e eu fui em busca disso e eu não encontrei. Eu entrava em fóruns de gestante, mas eu só via gestantes com a mesma dúvida que eu tinha. Eu não encontrava muitas respostas. E no YouTube também eu vi um vídeo só de uma moça que utilizou esse medicamento e que, graças a Deus, ela teve sucesso numa próxima gravidez. Até vou deixar pra vocês aqui, depois o link do vídeo dela, que é bem legal também. Foi o único que eu encontrei, talvez tenha outros, mas procurando pelo nome no YouTube de tratamento com metotrexato ou algo parecido, eu não encontrei nada. Então eu quis gravar pra deixar pra vocês o meu relato, né? Como que foi que aconteceu, desde o início, desde quando eu descobri até zerar meu beta, né? Então, primeiro eu digo que é bem importante ler sobre o tema, porque eu acredito que nem os médicos são muito preparados para esse tipo de situação, até porque, ao que eles dizem, aos estudos que tem, é que 1% apenas das gestações são gravidez ectópica. Então, infelizmente eu entrei nessa estatística mesmo não caindo em não tendo nenhum pré-requisito para, infelizmente, ter essa gravidez, né? Então, até fiz exames antes, tava tudo ok, mas aconteceu que eu caí dentro dessa estatística, né? Então, eu não sei, eu percebi que os médicos não têm preparação ou acabam por ser um percentual muito baixo, eles acabam não dando tanta importância, assim, ou tanta relevância para uma possível gravidez ectópica, né? Então eu descobri, porque eu li muito e eu descobri a tempo,
E porque para utilizar esse medicamento a trompa não pode ter rompido, então você tem que descobrir bem no comecinho da gestação. Os casos que eu vi que as mães têm o rompimento da trompa, que daí dá uma hemorragia, é muito mais complicado até porque a mãe também corre risco de vida. Foi com 7, 8 semanas. Eu descobri com 6 semanas e 3 dias. Então, assim que eu descobri, já foi tudo muito rápido e... Enfim, bom, eu vou começar a contar histórias, não, o vídeo já vai ficar longo. Eu até peço para que quem esteja interessado assistir mesmo até o final, porque é bem importante também você identificar os sintomas para conseguir ter um diagnóstico precoce para tentar essa opção da injeção, né? Mas também eu sei que não é todo hospital que tem que aplica essa injeção, então como a gente não tem muita informação sobre isso, na hora que acontece a gente acaba ficando sem saber o que fazer. Essa é a realidade. Eu graças a Deus, Deus colocou umas pessoas, doutoras assim, excelentes no meu caminho quando eu descobri isso. Então, foi o que me ajudou a fazer o tratamento pela injeção e não precisar submeter uma cesárea ou uma videolaparoscopia, né? Que também seria invasivo e poderia, na maioria dos casos, não consegue preservar a trompa. Tá, eu vou contar desde o início. Eu tava com 5 dias de atraso e eu fiz um exame de farmácia e deu bem fraquinho ali. Aí, beleza. Pensei, bom, não contei pro meu marido, daí fui no outro dia fazer o beta-HCG, de manhã. Daí eu fiz o beta, deu 56. Isso foi no dia 10/10, agora de 2018, né? E aí de noite contei pro meu marido, contei pros meus pais. Logo depois, nesse mesmo dia, no dia anterior, quando eu tinha feito o exame de farmácia, nesse mesmo dia eu vi o resultado do exame. Eu vi 1 hora depois, porque eu deixei ele na minha bolsa, como tava muito fraquinha, ele tá, como fica ali a urina, né? Não dava pra ver enquanto tava molhado. Então eu só vi 1 hora depois que tinha uma linha muito, muito fraquinha. Acho que algumas pessoas que eu mostrei o exame nem enxergavam o positivo, mas eu enxerguei. E aí, beleza. Logo que eu descobri, eu fui 1 hora depois, mais ou menos, no banheiro e tava saindo uma borra marrom. Aí o que eu pensei? Antes de fazer o exame do beta, né? No dia 10, no caso o beta eu fiz dia 11. No dia 10 eu pensei, bom, deu muito fininha a linha, né? Então talvez possa ser ou a anidação, né? Que é a implantação do óvulo, né? No útero. Ou pode ser menstruação. Talvez eu esteja vendo o exame dar positivo, mas talvez não seja. Mas beleza, aí no outro dia eu fiz, deu positivo. E continuou essa borra marrom. Mas como eu já tinha lido muito sobre o início da gestação, poderia ser anidação mesmo. Então, fiquei tranquila no começo. No sábado eu tava bem, bem preocupada. Porque... no começo a gente fica, né, bem apreensiva, porque até então não tinha visto embrião, né, não tinha feito nenhuma eco, nada, então só tinha o exame, e o meu exame deu bem baixo, o meu exame deu 56, né. Quando foi no dia 14, de tanto encher o saco do meu marido, que eu tava bem preocupada, era num domingo, a gente foi na maternidade de Curitiba pra ver, né, o que poderia estar acontecendo. Aí a gente foi lá, só tinha uma plantonista, ela tava fazendo um parto, a gente ficou umas 3 horas aguardando, porque literalmente a gente teve que esperar um parto pra ser atendido. Aí ela me atendeu, ela fez o exame de toque, ela falou que o útero tava fechado, que aparentemente tava ok, mas é bem engraçado e triste, né? Porque a frieza, assim, como que ela me tratou. Começou por aí já
a minha saga, porque todos os dias até eu descobrir a gravidez foi desesperador pra mim. E começou aí. Ela falou pra mim que poderia ser nidação. Ela falou totalmente o extremo, né? Poderia ser nidação ou eu tava abortando. Ela falou dessa forma, sem pensar no meu sentimento nem nada. Ela soltou assim, como se fosse normal e tá bom. Eu tive que aceitar aquilo que ela me falou e ela me deu uma guia pra fazer beta-HCG e uma eco no outro dia. Então, no dia 15. Então, daí no outro dia eu fui já de manhã, tava muito, muito preocupada. Eu fiz o beta e marquei a ecografia pra. Eu fui bem de manhãzinha, fiz o beta 7 horas da manhã e fui meio-dia fazer a ecografia. O beta já tinha saído, até eu fazer a ecografia, tinha saído o resultado, tava em 424. Então eu tinha feito as contas que o beta-HCG tem que duplicar a cada 2 dias, né? Então eu pensei, bom, tá, o beta tá normal. A princípio eu fiz as contas, estava certo. Aí eu fui fazer a ecografia. Cheguei na ecografia, foi. Primeiro, gente, pra quem não sabe, assim como eu, como mãe de primeira viagem, nem sabia que o doutor que faz a ecografia pode não ser preparado para isso, não é um obstetra, enfim, eles têm uma outra formação. O centro de diagnóstico que eu fui não era somente de obstétrico, né? Não era somente de grávida, de mulher. Então, mas até então eu pensava que o doutor que fizesse, ele estaria entendendo sobre o assunto e seria preparado para isso. Mas tá bom. Foi a primeira vez até que eu me consultei com um doutor, foi um trauma porque eu sempre me consultei com mulher e essa foi a primeira vez que eu me consultei com homem e foi uma experiência péssima. Eu sei que tem muitos doutores bons, não tô criticando por ser homem, mas a minha experiência com esse doutor especificamente não foi legal. Aí ele começou a. Lá começou tudo errado, que eu tinha marcado com uma doutora, daí cheguei lá na hora, essa doutora não faz e foi passado pra ele. Um tal de joga pra lá, joga pra cá. E aí ele começou a fazer a eco. Procurava e nada, não achou. Aí ele até me olhava com uma cara assim que eu pensei, meu Deus, mas será que eu não tô grávida? Porque não é possível, né? E ele me olhava com uma cara de dúvida, assim, tipo, será que ela tá grávida mesmo, né? E ele falou assim, olha, eu não tô achando nada aqui. Bem frio, seco, da pior forma que você quer ser atendida quando você tá nessa situação. Até porque uma gravidez ectópica é uma gravidez normal. Você tem o hormônio beta-HCG, você tem os sintomas de gravidez, você tá sensível, tudo isso, né? Então, junta toda a tua angústia com essa questão de você ficar sensível e nossa, é horrível. Então daí ele falou pra mim, olha, eu não tô vendo nada aqui. Aí eu falei pra ele que eu tinha feito o exame, daí ele falou assim, você fez o exame? Eu falei, fiz o beta, deu positivo e tal. Daí ele olhou e ele falou, ou você abortou da mesma forma que a outra doutora tinha falado, sem pensar, sem ter o mínimo de coração, não tem nem palavras pra dizer como é que foi pra mim ouvir aquilo, que caiu no meu chão, assim, né? Por mais que meu beta tava dando positivo, mas você já tá desesperado, o doutor falar assim pra você, né? Ele falou assim, olha, ou você abortou, ou você volta daqui a 15 dias pra repetir, pra ver se aparece alguma coisa. Daí, não me falou que às vezes, em alguns casos realmente não aparece no começo, porque eu tava de 5 semanas, né? Então, às vezes não aparece, ou às vezes só aparece saco gestacional, no meu caso não apareceu nada. Mas pode acontecer de não aparecer e tá tudo ok.
Mas em nenhum momento ele falou pra mim, olha, normal e tal, tentou me tranquilizar. Não, ele jogou essa informação e ficou por isso. Então ali meu problema, né, não resolveu. Fui na maternidade, não resolveu, fiz o exame no outro dia e não resolveu. Eu tinha consulta marcada pro dia 17 e aí a secretária da minha doutora ligou falando que não daria pra fazer a consulta naquele dia porque a minha doutora, a filhinha dela tava internada. E aí, nossa, daí eu já fiquei desesperada porque eu tava esperando muito essa consulta pra. Porque minha doutora é uma doutora excelente, ela é maravilhosa, é um amor de pessoa. E aí eu tava esperando, né, falar com ela pra ver se ela conseguia me tranquilizar. Então, nossa, fiquei muito desesperada. E ela era uma doutora, eu tinha, comecei a me consultar com ela bem recente. Então não tinha WhatsApp dela, nem nada. E daí a secretária me falou que era pra eu adicionar ela e contar. Então eu falei que eu tava muito angustiada, que eu precisava falar com a doutora. Aí ela disse que me passou o WhatsApp, daí eu falei com a doutora, e ela já marcou pro outro dia a consulta. Naquele dia ela não podia, mas outro dia de manhã ela podia. Então, mas ela já me adiantou que era pra eu ir tomando Ultrogestan porque, né, muitas mães quando tem sangramento no começo da gravidez, pode ser alguma coisa em relação à placenta, enfim, ou progesterona. Então ela falou pra eu já ir tomando, e no outro dia a gente conversava. Ela já me tranquilizou nesse dia. Só que nesse mesmo dia, inclusive coincidiu com a hora que a secretária dela me ligou. Eu até achei que era porque eu fiquei muito nervosa na hora que ela falou que a consulta ia ter que ser cancelada. Na mesma hora começou a me dar uma cólica muito forte do lado direito só. Bem forte, tipo de menstruação mesmo. E eu fui no banheiro, até então eu tava tendo corrimento todos os dias, mas era uma borra de café, era marrom. E nesse dia começou a descer sangue mesmo. Aí eu comecei a ficar desesperada, porque como eu li, diziam que borra de café você tem que ficar em alerta, mas o preocupante mesmo é quando vem sangue vivo, e foi o que aconteceu. Mas a minha doutora tinha me tranquilizado, eu ia começar a tomar o remédio, então eu pensei, bom, vai ficar tudo ok, eu vou tomar o remédio e vai passar. Aí eu fui no outro dia, ela me tranquilizou muito, ela falou que é normal, porque eu tava muito desesperada, eu tava chorando todos os dias, tava muito, muito nervosa e eu tava com medo de passar isso pro bebê, né? De, sei lá, ou às vezes ter um aborto por nervosismo. Ela me disse que não acontece aborto por conta do nervosismo, né? Mas a gente fica com medo de qualquer coisinha que aconteça, a gente tem medo do aborto, né? Pior pesadelo. Então ela me tranquilizou bastante. Inclusive ela me tranquilizou tanto que eu esqueci de citar pra ela que no dia anterior eu tinha tido uma cólica e que tinha sido apenas de um lado. Porque na hora que eu conversei com ela, eu pensei, bom, tá tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, não é nada. Então eu fiz a consulta com ela, ela me passou mais uma guia de eco. Graças a Deus que ela me passou essa guia, porque depois eu vou contar que eu precisei urgente dela. E aí ela me passou mais um beta-HCG. E ela falou assim, olha, teu beta-HCG, pelas minhas contas, hoje tem que dar pelo menos 1.200. Aí, de tarde, eu fiz, logo depois da consulta, eu fiz o beta-HCG e deu 800, deu 800, meu beta-HCG. 801 e pouquinho. Aí eu já comecei a ficar desesperada. De novo, né? Mesmo ela tinha me tranquilizado, depois eu comecei a ficar nervosa de novo. Falou pra mim que eu teria que repetir o beta-HCG, então, 2 dias depois pra gente ver se teria evoluído. Só que daí eu pensei, eu não vou fazer. Eu tava sem guia e aí no fim eu acho que ela acabou esquecendo, não me mandou. Eu pensei, nem vou mandar mensagem pra ela cobrando a guia, porque eu já tô ficando paranoica demais com isso. Eu lia muita coisa, eu tava participando de grupos de Facebook. E a gente lê muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então eu tava ficando muito, muito, muito paranoica, muito desesperada. Mas foi isso que no final me ajudou. Então, quando foi no domingo, me deu uma dor muito, muito, muito forte do lado direito.
só do lado direito. E eu já tinha lido muito sobre a gravidez ectópica. E eu sabia, desde o início da gravidez, com essa borra de café, eu sabia que tinha alguma coisa errada, não sei. Eu tinha um sentimento muito ruim, tanto que eu não conseguia aproveitar, não conseguia ficar feliz. Consegui ficar feliz sei lá, nos minutos ali, da primeira vez que eu vi o exame, o da farmácia, mas depois começou a sair sangue, eu sempre preocupada. E tanto que eu queria fazer. Eu queria fazer um acompanhamento de fotos, né, da minha barriga desde o início, no comecinho da gravidez até o final. E foi uma coisa que não me deu vontade de fazer. Assim, eu pensei, deixa que eu vou fazendo mais pra frente eu faço. E eu não tirei nenhuma foto. E junto com essa cólica e sangramento, né, com coágulo, tava saindo nesse dia, tava uma dor muito forte na perna direita só. E antes eu tava com dor na lombar também, nesse dia eu acordei com muita dor na lombar. E 2 dias antes eu tinha comentado com meu marido sobre a gravidez ectópica, eu não tava conseguindo, eu não queria ser pessimista, mas eu não tava me aguentando segurar aquilo pra mim, sabe? Eu queria falar pra alguém que poderia ser algo sério e que tava doendo muito, era num domingo, né? Eu deitei assim no colo dele e, nossa, chorei como se eu já tivesse certeza mesmo que eu tinha perdido, né? Porque pra gente é como se fosse um aborto, né? Que não ia dar continuidade na gravidez e tudo aquilo que a gente tava planejando não ia acontecer mais, né? Então, quando foi no outro dia, aí começou que o dia começou agitado porque a gente precisava marcar porque eu não queria mais fazer ecografia naquele mesmo lugar que eu havia feito. Então a gente precisava de uma ecografia com muita urgência, porque eu falei pra ele, amor, eu não quero ser pessimista, mas se realmente for isso, o quanto antes a gente descobrir vai ser melhor, porque você leu, você sabe que eu corro risco e que a gente tem que tratar o quanto antes, né? Então a gente tentou marcar ecografia e todos os lugares só tinham pra uma semana depois. Aí meu marido me ajudou ligando e aí a gente encontrou um lugar que, graças a Deus, com certeza, eu vou até falar pra vocês, é o IMEF aqui em Curitiba. Eu sou de São José dos Pinhais, mas é uma região metropolitana de Curitiba, né? E a gente tava fazendo uma ecografia aqui em São José. Mas aí eu falei, não, vamos ir pra Curitiba, porque a gente precisa com urgência e vai ser nesse mesmo. E com certeza não teria lugar melhor pra eu ir e nem doutora melhor, que foi a doutora Nicole que me atendeu. Foi um amor, nossa, muito humana na hora que... Bom, vou continuar contando. Aí meu marido conseguiu pra esse mesmo dia, no período da tarde, pra fazer ecografia. Aí eu fui, a gente fez ecografia, a doutora muito querida, eu falei pra ela olhou primeiro o útero, mediu e tal. Aí eu falei pra ela, doutora, eu tô com uma dor do lado direito, uma cólica, ontem eu tive uma dor muito forte e veja aí se você encontra alguma coisa, né? Já dei a dica porque como eu não tive experiência boa contra o doutor, eu pensei, bom, vou falar porque às vezes, né, se ela não tava pensando em gravidez ectópica, já dou algo a entender, né? Aí ela olhou a trompa esquerda, não tinha nada, daí ela deixou por último a trompa direita, aí ela falou, olha, você tem uma massa aqui, a gente chama de massa anexial, e é uma gravidez ectópica. Ela, muito sensível, me contou o que estava acontecendo e tal. E disse que eu teria que procurar minha doutora pra ver o que seria o próximo passo, né? Daí, ali eu só tive a confirmação, né? Então, na verdade, eu digo para as pessoas que
tudo que eu tinha que sofrer, eu já sofri antes, pra, antes de descobrir que era uma gravidez ectópica, né? Por saber que tinha algo errado, eu eu já tinha chorado muito. Então, meu chão não caiu ali, na verdade. Eu só tive a confirmação mesmo do que eu achava que era. Meu chão caiu lá atrás, quando eu fiz a ecografia com outro doutor, que nem era aborto, mas já comecei a ver que poderia ter algo errado ali, né? Por mais que seja normal e algumas pessoas não aparecer, no meu caso, não sei, eu tinha um sentimento que não tava certo. Então, dali eu mandei uma mensagem, um WhatsApp pra minha doutora, e ela falou que eu teria que fazer uma cesárea. Que ela fazia somente cesárea. Então a minha doutora falou que eu teria que correr pra uma maternidade com urgência e que eu ia fazer uma cesárea. Teria que fazer uma cesárea. Daí eu fiquei desesperada, porque cesárea é o que eu menos quero na vida. Quando eu engravidar novamente. Se eu puder optar, obviamente, que a cesárea salva vidas, isso não tem nem dúvida, né? Mas eu quero um parto normal, se ocorrendo tudo bem na minha gestação, eu quero um parto normal. Então, cesárea nunca foi uma opção pra mim. E fazer uma cesárea ainda com uma gravidez que, tipo, você vai fazer, e eu iria fazer e não teria um bebê, né? Diferente você fazer uma cesárea e você ter ali o teu presente, que seria o filho, ainda correr o risco que grande parte dos casos você tira a trompa, né? Ou seja, ficaria só com uma. Então, nossa, foi muito desesperador pra mim pensar nisso. Ela falou, olha, mas eu vou conversar com uma amiga que ela faz em vídeo. Eu vou ver com ela se ela consegue fazer pra você lá na maternidade. E daí ela conversou com a moça, ela falou que não conseguia e tal, nem lembro o motivo, não daria pra, ela não conseguiria fazer. Mas a minha doutora me indicou ir na maternidade Santa Brígida, que é em Curitiba também, que lá eles fariam em vídeo. Beleza. Chegando lá, a gente fez uma avaliação, eles fizeram um toque e tal, enfim. Doutoras ótimas também, maravilhosas, graças a Deus. Por isso que eu disse que Deus mandou pessoas maravilhosas nesse momento que eu mais precisava, porque até então eu só tava tendo decepção com fora a minha obstetra, a minha doutora. Os que me atenderam na emergência que eu precisava, infelizmente, só me desesperaram mais, né? E então, essas doutoras, tinham 4 doutoras. Elas falaram pra gente que meu marido participou de todas as consultas comigo e nessa vez não foi diferente. Elas falaram pra gente que daria pra, no meu caso, daria pra fazer por medicação, porque a massa tava apenas de 2 centímetros e o meu beta-HCG tava menor que 5.000. Então, esses são um dos requisitos, né? Elas falaram pra retornar no outro dia, porque naquele dia não adiantava a gente ficar lá, porque eles mandam manipular o medicamento. Então, e eu teria que fazer alguns exames antes pra ver se eu realmente poderia fazer a utilização do medicamento. Então, a gente pegou, voltou no outro dia, eu fiz exame, fiz o beta-HCG que eles precisavam fazer novamente. A gente ficou das 8 da manhã até as 5 da tarde aguardando, porque precisava sair o resultado do exame, e ficamos até as 5 horas da tarde aguardando o resultado do exame e a manipulação do medicamento. Gente, desculpa que tem um som aqui no fundo, tá? Então a gente aguardou e quando foi 6 da tarde foi feita a aplicação do medicamento. Eu só fiquei internada nesse período, das 8 até as 6 da tarde. E daí já fomos liberados. E então daí começaram as minhas dúvidas, né? O que vai acontecer daqui pra frente? Quanto tempo que demora?
Nesse dia, eu fiz o beta, só que a gente acabou. A gente queria tanto vir pra casa e acabar com esse tema nesse dia, que a gente esqueceu de pegar o beta HCG. Então eu não sei quanto tava o meu beta no dia que eu apliquei. Depois disso a gente voltou pra casa, comecei a ler, daí foi tudo aquilo que eu falei, não encontrava informações. Eu encontrei alguns artigos, eu até vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra quem estiver interessado em saber como que funciona com detalhes do tratamento. É bem interessante. Foi a única coisa que eu encontrei assim mais específica sobre o assunto. Então, aí elas me passaram diversas guias para fazer o exame, para eu acompanhar o beta, porque pelo menos na primeira semana ele tinha que teria que diminuir. Eu vi que em alguns casos, algumas mulheres têm aumento do beta nos primeiros dias e depois começa a diminuir. Então depende muito de organismo. O meu, como a última vez que eu tinha feito, que tinha sido na quinta-feira, né? Eu tinha feito um beta-HCG que tinha dado 800. 801 e pouco. E daí, então, eu sabia que tava em 800, né? Provavelmente até o dia da aplicação tinha subido. Então, eu fiz a aplicação no dia 23 do 10, né? E no dia 26 eu fiz o primeiro beta. No dia 26, o beta já estava em 342. Ou seja, seguindo a lógica que o último era 800, diminuiu bastante. Então eu já fiquei mais aliviada. Mas mesmo assim, eu continuava lendo, algumas mães diziam que com o tratamento, ainda assim, infelizmente, eu vi o caso de uma menina que ela tava o beta-HCG estava em 100 e a trompa dela rompeu com 100, então isso me preocupava bastante. Até pra informação, eu não tava tendo relação sexual, não tive até zerar meu beta e até assumir a massa eu não tive. Pra evitar, porque eu realmente não queria que minha trompa rompesse de forma nenhuma, porque só pensar em cirurgia pra mim já me dava muito medo. Então, foi seguindo assim. Os sintomas ainda de gravidez permanecia, né? O seio sensível, e também por conta do medicamento eu tive nos 2 primeiros dias, eu tive enjoo, bastante enjoo, quando a barriga tava vazia, né? Quando o estômago tava vazio. E eu tive bastante tontura. E depois, nos outros dias, eu fiquei vários dias sem fome, mas eu sempre tava comendo pra não ficar fraca, né? Mas a fome também eu não tinha. Então daí eu fiz, só pra vocês saberem então, o meu processo demorou 3 semanas após a aplicação, demorou 3 semanas pra zerar meu beta-HCG, que é a informação que eu vi nesses artigos que eu tinha lido, que demora em média 3 semanas, e a massa, ela demorou 1 mês pra sumir. Então eu vou falar aqui pra vocês os exames que eu fiz. Então no dia 26 tinha dado 342, no dia 29, 245, ele é bem lento, a diminuição do beta-HCG, né? No dia 31 do 10 deu 232, no dia 7 do 11, 113, e no dia 16 do 11, 5. Então já é negativo. Então, se for ver, eu apliquei no dia 23 do 10 e zerou no dia 16 do 11. Então aí foi quase 1 mês, né? Entre 3 semanas e 1 mês pra zerar. A ecografia eu fiz na primeira, uma semana depois da aplicação, e depois a cada 15 dias. Eu fiz mais 2 ecos. Então, uma semana depois da aplicação, não tinha diminuído a massa, mas eu tinha um pouco de sangue na cavidade. Então, nessa semana, uma semana depois, tinha diminuído a quantidade de sangue.
mais 15 dias depois, a massa diminuiu quase na metade, só que aumentou o sangue. Não sabemos o motivo, mas o sangue aumentou, voltou a ser o que estava lá na primeira ecografia. Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, mas ainda assim permaneci não fazendo esforço, evitando pra não ter problemas, né? Então, 15 dias depois, que foi nessa semana agora, hoje é sábado, a gente já tá em dezembro, na verdade, no começo eu falei novembro, mas hoje é 1º de dezembro. Eu fiz o beta-HCG desculpa, eu fiz a ecografia no dia 27 e não tinha mais massa, graças a Deus, e não tinha mais sangue. Então, deu por aí encerrado o tratamento, né? E eu esqueci de citar, no meu caso, o meu sangramento ficou por vários dias. O meu sangramento só terminou quando o meu beta tava na semana que tava zerando. Então eu fiquei ainda quase um mês sangrando mesmo. Não era nem a borra mais de café, era sangramento. Mas não poderia ser sangramento igual de menstruação. Não poderia ter fluxo. Então eu usava protetor diário e saía um pouco assim nele, não saía muito. Saía mais o papel higiênico, mas era preocupante se viesse fluxo, porque daí poderia ser o rompimento da trompa e eu precisaria correr com urgência, tanto que a gente ficou em observação todos esses dias para não ocorrer isso. Então eu digo para vocês, não é nem questão de ser pessimista. Se você tiver algum sintoma que de repente uma dorzinha só de um lado, porque eu só tinha, no meu caso, eu só tinha dor do lado direito, que foi a minha trompa, né? Que havia gestação. E somente do lado direito. Até bem no início, depois eu fui recordando, no comecinho, logo que eu descobri, eu sentia umas pontadas do lado direito. Não eram dores, mas eram pontadas. Então isso também serve de alerta, né? E se de repente fazer uma ecografia não aparecer, pedir pro doutor analisar as trompas para ver se não aparece alguma coisa ali. Porque quanto antes, com certeza é muito melhor você diagnosticar. E a informação é a principal coisa que você precisa ter. Porque como eu citei no começo, poucos médicos vão pensar nessa possibilidade. Então, a gente tem que estar munido de informação. Se tem alguma coisa errada, procurar mesmo saber o que está acontecendo. E no meu caso, o tratamento, graças a Deus, deu certo, né? Mas muitas pessoas, quando não tem informação, acaba rompendo a trompa, acaba passando por um trauma, porque além da perda do bebê, você vai ter que passar por uma recuperação de uma cirurgia que você jamais queria fazer. Então é importante mesmo isso, e eu espero que meu vídeo ajude a outras pessoas, né? Porque eu procurei muito sobre o tema. Eu queria alguém que explicasse todo o processo. Ao que eu me lembro, eu até tenho um roteirinho aqui que eu anotei que eu queria falar. Que eu me lembro, eu falei tudo que eu queria. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou responder com o maior prazer, porque se eu puder ajudar alguém, né, eu com certeza vou ficar bem feliz, porque quando eu precisei eu só escutei coisas que não agregavam, sabe? Então é bom ter informação pra você passar dessa fase que infelizmente é algo inevitável e passar da melhor forma possível, né? E uma cirurgia com certeza torna muito mais traumatizante essa situação. Agora eu vou ter consulta com a minha doutora na próxima semana, então ainda não sei ao certo os próximos passos, mas ela já me adiantou que eu vou precisar fazer uma esterossalpingografia. Acho que é esse o nome. Que é o exame de contraste nas trompas, pra ver se ela não tá obstruída
o que pode ter causado isso ou se simplesmente aconteceu. Pode ser também. E é o que eu espero, né? Realmente que não tenha nada e que esteja tudo ok. Até vi também, não sei se é verdade, né? Que quando faz exame, em alguns casos, se ela estiver um pouco obstruída por algum motivo, o próprio líquido acaba limpando, né? Então facilita. Muitas mulheres não conseguem engravidar, às vezes fazem o exame e um mês depois engravidam. Então, às vezes a causa é mínima. É por isso que é importante fazer o exame. Eu tenho o plano, então acredito que o plano cubra, mas eu sei que é um exame bem caro pra estar fazendo particular, né? Mas com certeza, de qualquer forma, eu vou fazer, porque eu quero saber a condição das minhas trompas. Eu não sei quanto tempo que eu vou ter que esperar agora pra fazer esse exame, né? Até porque acho que a trompa deve estar um pouco machucadinha por conta da gravidez. Mas eu vou aguardar isso. E se vocês também tiverem dúvidas, às vezes faltou muita coisa, eu faço um outro vídeo falando pra vocês. Enfim, me perguntem, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer coisa, até o próximo vídeo e a gente se vê.